Olá, na aula de hoje nós vamos estudar a dinâmica do motor CC, o que tem tudo a ver com o nosso trabalho computacional, e com isso a gente finaliza a parte de conteúdo da máquina CC atuando como motor. Bom, para fazer esse estudo nós vamos considerar a excitação shunt. A análise dinâmica dos outros arranjos de alimentação do campo podem ser conduzidas de forma similar. A primeira parte do circuito aqui que a gente vai considerar dinâmica vai ser o circuito de campo, onde a gente tem que a tensão terminal que é aplicada ao motor vai ser igual à queda de tensão na resistência no cobre desse enrolamento. Se por acaso a gente tiver uma resistência de ajuste em série, ela vai ser aglutinada aqui nesse item, mais a queda de tensão devido ao LDI/dt, ali, o transitório na indutância que aparece no circuito de campo. Como a gente vai estudar a dinâmica através de diagramas de blocos, a gente precisa aplicar a transformada de Laplace nessa equação aqui, onde todas as variáveis que eram dependentes do tempo vão passar a depender da frequência. Aqui onde a gente tinha a derivada vai aparecer um S multiplicando aqui. A dinâmica do circuito de armadura pode ser modelada por uma equação semelhante aqui, onde a gente tem a tensão que é aplicada também, terminal na máquina, seria a equação de malha aqui, né? Vai ser igual a tensão induzida internamente, que é o Kφ ômega, mais a queda na resistência da armadura, mais o LDI/dt associado à indutância que aparece na armadura também. Apesar dela ser baixa, nós vamos considerar os seus efeitos transitórios aqui. Aplicando a transformada de Laplace, a gente chega na forma dessa equação aqui de baixo. Notem nesse ponto aqui que a gente tem duas variáveis dependentes da frequência sendo multiplicadas entre si, o que compromete a linearidade dessas equações. Então isso aqui já serve para começar a justificar o uso da simulação numérica para estudos de dinâmica de sistemas desse tipo aqui. Além da não linearidade da multiplicação de uma variável de estado pela outra, a gente pode pensar aqui no seguinte também, ó. O fluxo que aparece aqui nessa equação, ele é diretamente proporcional à corrente que circula no campo, ou seja, ele depende da corrente que circula no campo. Só que essas duas variáveis elas se relacionam através da curva de magnetização, que também apresenta uma não linearidade, né, devido à saturação do ferro, quando a gente já tem um alto fluxo estabelecido ali no material ferromagnético. O próximo passo é levantar um modelo aqui para a dinâmica do sistema mecânico, onde a gente tem aqui um J, que é o momento de inércia, que representa o rotor do motor e a carga também, a inércia dos dois juntos. Essa equação que a gente tem aqui, ela é equivalente à segunda lei de Newton, onde a gente tem o resultante das forças igual a massa vezes aceleração. Aqui a gente tem o resultante dos torques aplicados no sistema rotativo ali, igual ao seu momento de inércia, que depende tanto da massa quanto da geometria, vezes a aceleração angular, ou seja, a taxa de variação da velocidade angular aqui. O torque induzido, Kφ/A, a gente tem novamente uma não linearidade, onde duas variáveis de estado estão sendo multiplicadas aqui. Bom, em se tratando de motor, nós sempre vamos ter o torque induzido a favor da velocidade, ou seja, no mesmo sentido da velocidade. Ou seja, se esse resultante aqui for positivo, se eu tiver o torque induzido maior que as outras duas parcelas, a gente vai ter uma taxa de variação na velocidade angular que vai ser positiva também. Ou seja, o torque induzido ele acelera o conjunto rotor-carga. O torque da carga vai ser contrário ao movimento, por isso esse sinal de menos aqui. E esse B ômega aqui vai ser um coeficiente de amortecimento que nós vamos incluir no nosso modelo. Ele vai ser proporcional à velocidade e tem a ver com atrito, com ventilação também. Esse elemento ele é parecido com a resistência no circuito elétrico, porque ele é um elemento de dissipação de energia. Aplicando novamente a transformada de Laplace, a gente chega nessa equação de baixo, e notem aqui que cada dinâmica está associada a um elemento armazenador. A gente tem um elemento armazenador aqui na indutância do circuito de campo, é a mesma coisa no circuito da armadura, e no sistema mecânico a gente tem um elemento armazenador de energia aqui, que é o J, que armazena energia com base na inércia. Bom, o que a gente faz agora é começar a trabalhar aquelas equações para preparar a construção do diagrama de blocos. Então, para isso, nós vamos isolar as variáveis que são multiplicadas por S, ou seja, onde aparece uma derivada, né, na equação dependente do tempo, para a construção do diagrama. A dinâmica do circuito de campo vai ficar com essa cara, ou seja, a corrente de campo ela é igual a 1 sobre S, que é um elemento integrador, vezes essa diferença, tensão terminal menos a queda, dividido pela indutância do campo. A dinâmica do circuito da armadura, quando a gente isola a corrente, nós vamos ter um integrador
multiplicando aqui toda uma parcela dividido pela indutância, e notem que aqui eu já não escrevi tensão induzida mais, né? A tensão induzida internamente, mas é exatamente ela que está nessa parcela aqui. E por fim, a gente isola também a velocidade angular do sistema mecânico, onde a gente vai ter o torque induzido menos a carga, menos o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade. Tudo isso dividido pela constante de inércia. Vamos então para a construção do diagrama de blocos, começando pelo circuito da armadura. O que essa equação aqui está dizendo para a gente? Que a corrente da armadura ela é a saída de um integrador e o que entra no integrador é essa outra parcela aqui. Então ela está exatamente aqui. A gente tem a tensão terminal subtraída de EA, que é a tensão induzida internamente, né? Que aqui está como Kφ ômega, que eu escrevi EA, menos a queda na resistência da armadura, ou seja, a própria corrente da armadura ela passa por um ganho, que é a resistência, e entra aqui nesse somatório subtraindo. Dividiu pela indutância, entra no integrador, a gente tem a própria saída ali da corrente da armadura. O sistema mecânico, a gente pode construir um diagrama de blocos para ele de forma semelhante também. Ó. A velocidade vai ser então a saída do integrador e quem chega no integrador vai ser essa outra parcela aqui. O torque que é induzido, né? Kφ ômega, positivo, tem o mesmo sentido da velocidade, menos o torque da carga, menos a velocidade vezes a constante de amortecimento. Por fim, o diagrama de blocos do circuito de campo também a gente pode montar de forma semelhante aqui. A corrente de campo é a saída de um integrador e quem entra no integrador é a própria tensão terminal, puxei ela daqui de cima, né? Menos a queda na resistência do circuito de campo. Pega tudo isso, divide pela indutância, entra no integrador, temos a corrente de campo. Então temos aí os diagramas de blocos construídos via equações aqui das dinâmicas do sistema, porém a gente ainda não tem a conexão entre eles. Quem que faz o intermédio do sistema elétrico para o sistema mecânico? É o campo magnético. Quem que é o torque induzido? O torque induzido é uma constante vezes o fluxo vezes IA. IA eu já tenho aqui. Então eu ainda preciso do fluxo para eu chegar exatamente no sinal do torque induzido que vai entrar aqui. Da mesma forma, a tensão que vai ser induzida na armadura, ela depende também do fluxo. Então, o que a gente faz aqui nesse momento? A gente vai procurar a relação entre a corrente de campo e o fluxo que é estabelecido ali na máquina para a gente conseguir fechar esse diagrama de blocos. Qual é a forma da gente fazer isso? Nós vamos usar a curva de magnetização dessa máquina, que é aquela relação lá entre a tensão induzida e a corrente de campo numa velocidade fixa. Para introduzir essa informação aqui no diagrama de blocos, quando vocês estiverem fazendo o trabalho, vocês podem procurar por um bloquinho lá com esse nome aqui, ó, é o Lookup Table. Lá a gente consegue entrar com tabelas de informações, da mesma forma como tem essas tabelas com a curva de magnetização aí nos exercícios das aulas passadas, basta a gente entrar com essas informações lá, que ele interpola uma curva contínua de magnetização aqui, de forma que para cada valor de entrada de corrente de campo, ele vai dar para a gente aqui um valor de saída de tensão induzida. Isso na velocidade base. Então a gente teria aqui qual que seria a tensão para aquela corrente de campo se o conjunto estivesse girando na velocidade base. Então, para obter o fluxo magnético, o que a gente faz é pegar essa parcela e dividir pela velocidade base. Aí nós vamos ter justamente o Kφ, que é quem a gente precisa para fechar o diagrama de blocos. De posse do Kφ, olha o que a gente faz. Ó, multiplica ele pela velocidade. Né? Esse aqui é um bloquinho de multiplicação. Kφ vezes ômega é exatamente EA que a gente precisava. Então eu fecho essa parte aqui do diagrama de blocos. E da mesma forma a gente pega o Kφ, multiplica pela corrente da armadura, que está saindo aqui do sistema dinâmico do circuito da armadura, multiplica os dois e a gente vai ter o torque induzido. Dessa forma está fechado aí o nosso modelo, o diagrama de blocos completo, para o motor CC com excitação shunt. Se a gente tivesse outro tipo de excitação, a construção seria diferente. Notem aí que a gente tem apenas duas entradas nesse modelo, pessoal. Uma delas vai ser a tensão terminal, a tensão que a gente aplica no motor, né? E a outra vai ser a carga. O resto são parâmetros aí do próprio motor ou da própria carga. Um ponto aqui para chamar a atenção também é o seguinte, notem que a carga que está entrando aqui, ó, ela pode ser, a gente pode atribuir um valor fixo para ela, ou a gente pode atribuir, por exemplo, um valor dependente da velocidade. Se a gente tiver uma carga quadrática que varia com o quadrado da velocidade ou com o cubo da velocidade, a gente pode puxar o sinal da velocidade aqui de algum lugar,
fazer as contas que a gente tiver que fazer com ele e realimentar aqui nesse ponto. Agora, pessoal, vamos dar uma breve analisada aqui em algumas questões com relação a esse modelo dinâmico aqui que a gente vai construir. Para que isso aqui serve, né? Tendo em mãos um modelo desse aqui, pessoal, notem o que é possível. A gente consegue, por exemplo, analisar como que as variáveis de interesse se comportam frente a diferentes cargas. A gente pode testar também como que diferentes parâmetros vão influenciar na resposta desse sistema aí. Se eu tiver uma resistência maior, se eu tiver uma resistência menor, como que isso vai influenciar? Qual o efeito, de repente, de uma indutância maior no circuito de campo? A gente pode vir aqui, ó, trocar o valor e avaliar como que as curvas que a gente está interessado, seja de velocidade, seja de corrente da armadura, como que elas vão se comportar. Outro ponto aqui para a gente olhar, e se a gente tiver uma tensão diferente, se de repente a tensão cai, se a gente estiver fazendo um controle de velocidade através da tensão terminal que é aplicada, de repente a gente aplica uma rampa de tensão, vê o que acontece, qual que seria o consumo de energia dessa máquina para realizar determinada tarefa. A gente pode colocar aqui determinada tarefa modelada através da carga e medir qual que seria a absorção de energia desse sistema. Como? Multiplicando aqui a tensão de entrada pela corrente de entrada. A corrente de entrada do motor shunt é simplesmente a corrente da armadura mais a corrente de campo. A gente pode pegar o sinal das duas, somar, multiplicar pela tensão de entrada, integrar isso no tempo e aí a gente vai ter uma noção da energia que é consumida ali para realizar determinada tarefa, içar uma carga, por exemplo. Enfim, esse tipo de modelo aqui com possibilidade de simulação numérica, ele vai permitir para a gente também um aprofundamento na compreensão dos fenômenos que estão envolvidos ali. Na próxima aula a gente já passa a estudar a máquina CC operando como gerador, e vamos começar com um caso mais simples, que seria a excitação independente.